Havendo um número legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Da 72ª sessão ordinária, em 1º de setembro de 2011. Presidência do senhor vereador Ivanir de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Dr. Jorge Manaia, João Mendes de Jesus, Carlinhos Mecânico, Ivanir de Mello, Jorge Felipe, Carlos Caiado, Dr. Jairinho, Adilson Pires, Argemiro Pimentel, Eliomar Coelho, Dr. Edson da Creatinina, Tio Carlos, André Gouveia Vieira, S. Ferraz, José Veraldo e Dr. Eduardo Moura, 17, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h10. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, imprensa, funcionários da casa, ocupantes da galeria, telespectadores da TV Câmara, eu ocupo essa tribuna hoje para falar sobre a indicação número 11.835, a indicação número 11.835, apresentada por mim a esta casa em 30 de agosto de 2011. A indicação a qual me refiro, apresentada por mim na última terça-feira, visa apontar uma solução e trazer a administração pública para esta questão. A administração esta que até então nunca procurou se envolver com este tema. No Rio de Janeiro e no mundo, os casais planejam a família com filhos biológicos, ou seja, uma família nuclear, pai, mãe, filho, partindo do pressuposto que eles têm o controle da função reprodutora. Entretanto, ao deparar-se com a dificuldade de engravidar, buscam um culpado pela infertilidade. Tornam o sexo mecânico voltado só para a procriação, sentem-se estigmatizados por sua impotência, começam a ver até a menstruação como sinônimo de fracasso da tentativa. A perda do controle da função procriadora leva muitos casais à falência do matrimônio, ao desequilíbrio emocional e às mais diversas disfunções psicológicas, o que acaba por refletir no convívio social dessas pessoas. É possível e até normal que aqueles que nunca passaram por tal situação não demonstrem interesse pelo assunto ou não consigam entender a dor e a vergonha dessas famílias que tiveram que interromper seus sonhos e planos. Ao assistir e estudar estes casos, pude perceber ainda o alto custo dos serviços de inseminação artificial e fertilização in vitro, valores estes que muitos casais não têm condições de arcar. Propus então à Secretaria Municipal de Saúde que tomasse providências, através dessa indicação, para que essas pessoas pudessem contar com o apoio do Estado nesse sentido e sugerir a criação dos polos de serviços de inseminação artificial e fertilização in vitro. Para minha surpresa e de milhares de casais, menos de 7 dias após a indicação, o Estado do Rio de Janeiro, vejam bem, o nosso apelo rompeu barreiras municipais. Repito, o Estado do Rio de Janeiro aponta uma esperança para quem não pode pagar pela inseminação artificial. Em um trecho do meu discurso da semana passada, disse: nem todos os casais com dificuldades para engravidar podem pagar por técnicas de reprodução assistida, que hoje custa de 10 a 20 mil reais. Estes casais acabam adiando o sonho de ter um filho por conta da falta de dinheiro para pagar tratamentos em laboratório. Por isso, volto aqui hoje para registrar minha felicidade
Fico feliz com o fato das inseminações artificiais não serem mais um privilégio. Fico feliz em saber que não somente os nossos munícipes, mas todo o Estado do Rio será beneficiado por esta inédita e nova postura dos nossos gestores. E, por fim, fico feliz por ter sido porta-voz de inúmeros casais e ter tido a oportunidade de ter esta idade comprada e aplicada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. E, para encerrar, leio aqui um e-mail que me foi enviado a meu correio eletrônico, doutor@eduardomoura.com.br. A pessoa que me escreveu e que eu não tenho autorização para citar seu nome diz: bom dia, doutor Eduardo Moura. Estava passeando pelos canais de televisão na madrugada de hoje, quando ao passar pelo canal 12 da NET, Rio TV Câmara, percebi que o senhor falava sobre inseminação artificial. Fiquei muito emocionada, pois estou passando por um momento difícil no meu casamento. No meu caso, fiz um exame que constatou que eu tenho minhas trompas entupidas. Por isso, só a inseminação artificial poderia dar o bebê que eu e meu marido tanto sonhamos. Estou casada há 7 anos e não temos condições de pagar um tratamento. Estou com 32 anos, meu marido com 29 anos. Fiquei feliz com seu pedido de que o Estado tomasse providência junto aos casais que se encontram em condições semelhantes à minha. Para minha surpresa, esta semana soube pelo jornal que o Rio de Janeiro estará fazendo este tratamento gratuitamente. Assim, não poderia deixar de procurar seu contato e escrever-lhe. Eu e meu esposo ficamos muito emocionados e queremos agradecer-lhe pela sensibilidade e apoio. Não lhe conheço pessoalmente, mas saiba que passei a lhe admirar e respeitar como ser humano. Obrigada por me ajudar a realizar este sonho de ser mãe e que eu possa ter uma família completa e abençoada por Deus. Obrigado por vocês nos concederem suas atenções. O que eu gostaria de deixar registrado aqui, de antemão, é que eu estendo a toda a casa esse agradecimento, porque o que nós temos hoje na Câmara dos Vereadores são pessoas eminentemente voltadas para os cidadãos. E esse problema que, a princípio, eu mesmo fiquei preocupado de fazer esta indicação, pois temia ser mal interpretado, na medida que nós temos supostamente tantos problemas de maior relevância. Eu insisto, supostamente de maior relevância, porque este depoimento retrata a angústia das pessoas que não podem ter filhos e que até há bem pouco tempo não tinham nenhum local para realizar todos os procedimentos que fariam com que eles pudessem efetivamente atingir o seu desejo. Mas, desde que eu estive aqui à frente dessa tribuna, tantos foram, e este não é um caso isolado, tantas foram as pessoas que têm esse mesmo tipo de doença, a doença da infertilidade, tantas pessoas que sofrem com isso, que querem ter seus filhos. Pasmem, talvez os senhores e as senhoras que nos assistem agora nesse momento, chega a 15% dos casais em idade reprodutiva que almejam ter um filho e não conseguem ter esse filho por N razões que tem que ser diagnosticado. Quais são essas razões? E agora eu me sinto até bem mais tranquilo, porque nós podemos constatar que esse é um anseio de muita gente, é um sofrimento muito grande. Se não está bom o atendimento,
na área da urgência, da emergência, se é difícil conseguir um especialista na cardiologia, na urologia, na mastologia, todos nós sabemos isso. Mas nós não podemos deixar em segundo plano essas pessoas que dependem de um diagnóstico e de um tratamento para a infertilidade. Senhor presidente, antes de terminar, eu gostaria de rapidamente abordar um tema que me preocupou profundamente. Aliás, dois temas que me preocuparam profundamente. O primeiro diz respeito ao abuso que eu constatei no último domingo, na Praia dos Amores, ali no início da Barra da Tijuca, naquele canal antes do quebra-mar, quando pessoas com jet ski não tiveram o mínimo respeito pelas famílias que estavam ali. Naquele local é interessante que é onde as crianças ficam, porque não tem onda. E eles faziam manobras arriscadíssimas, sem se preocupar com aquelas famílias que estavam ali. Então, eu acho que as autoridades têm que tomar alguma atitude, porque o que vai ocorrer, todos nós sabemos, o atropelamento de alguma criança ou de alguma pessoa nesses locais onde o banho de mar é permitido e que eles confundem como pista de corrida ou pista de manobras para exibicionismo. Então, eu gostaria de fazer esse registro. E o outro registro que eu queria fazer, o segundo, e agora para encerrar, senhor presidente, diz respeito também a um atendimento que eu fiz no PAN Coelho Neto e que me trouxe uma preocupação enorme. E é bom as pessoas que, às vezes, estão voltadas para fazer um voo através de asa delta. Eu atendi uma pessoa no PAN Coelho Neto, cuja queixa era de dor de cabeça. Eu imediatamente perguntei o que é normal, se tinha febre, e comecei a fazer a anamnese. Como só era um sintoma, como só era o sintoma único, eu pedi para que verificasse a pressão dessa pessoa. Interessante, a pressão estava 23/12, 230 por 120 milímetros de mercúrio. Eu imediatamente fiz a prescrição de emergência, mandei que essa pessoa aguardasse em repouso. Lá é uma clínica, é um PAN básico, não é um PAN de emergência. Coloquei a pessoa em repouso e fiquei verificando verificando a pressão arterial daquela pessoa. Nisso, até para acalmá-lo, eu comecei a conversar com essa pessoa. Pasmem, os senhores e senhoras que estão nos assistindo, ele é instrutor de asa delta. Então, eu resolvi pedir, através do meu gabinete, que essas pessoas que instruem asa delta e, logicamente, carregam uma outra pessoa, que elas tenham esse exame físico repetidamente, pelo menos de 3 em 3 meses. Porque imagina alguém fazendo um voo panorâmico ou sendo instruído, aprendendo como fazer o voo através da asa delta. Imagina essa pessoa tendo um AVE, o seu instrutor. Como é que você vai fazer se você não entende nada daquilo? Então, eu gostaria de fazer esse registro. Queria agradecer por essa oportunidade e desculpe se eu me alonguei. Uma boa tarde para todos. Próximo orador inscrito é o Dr. Edson da Creatinina. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores, públicos nas galerias, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e demais presentes.
Na última sexta-feira, foi realizado no plenário dessa Casa um grande debate para discutir a situação da pesca no Rio de Janeiro. Foram mais de 100 representantes da classe pesqueira na cidade, reunindo pescadores, pesquisadores e entidades governamentais e não governamentais, aqui presentes com o objetivo de apurar, denunciar e buscar soluções para um problema que afeta todo um segmento da sociedade e que afeta também a nós, consumidores finais do produto da pesca. Sentaram-se na mesa a meu lado os senhores Vitor Ascioli, subprefeito da Ilha do Governador, Alexandre Anderson de Souza, presidente da Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara, Romildo Soares, representante da Associação dos Trabalhadores de Pesca de Magé e Guaripimirim, e Orivaldo Alves, presidente da Associação de Moradores e Pescadores do bairro Porto Velho e São Gonçalo. Aqui nesse plenário, os vários representantes dos pescadores, de uma forma geral, consideraram como deplorável a situação de poluição a qual são constantemente expostos. Para eles, o fato se dá principalmente pelo poderio de mega empresas estatais e privadas instaladas às margens e nas águas do município sem controle e punição pelo poder público, basicamente no que diz respeito à concessão e fiscalização das condicionantes dos seus licenciamentos, criando um grande abismo que segrega e deteriora a condição de vida e a atividade dos pescadores artesanais, relegando-os ao nível de miséria quase absoluta. Alguns chegaram a considerar um grande perigo para os cariocas e fluminenses o consumo do pescado fornecido por sua atividade, dada a contaminação por metais pesados despejados diariamente nas baías de Guanabara e Sepetiba. Com respeito aos acidentes ambientais ocorridos nas baías do município, declararam esses pescadores que nunca são compensados nos processos de multa pelas infrações ambientais e que jamais reverteram em benefício de sua capacitação e da infraestrutura de sua atividade. Para a maioria dos pescadores, a profissão é bem exercida com muito orgulho, pois dela retira o seu sustento e de suas famílias, porém muitos declararam que não desejam que seus filhos tenham a mesma opção profissional no contexto existente hoje em nossa cidade. O assessor da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia do Rio, CREA-RJ, engenheiro civil adacto Benedito Ottoni, considerou a situação relatada muito mais ampla e grave, pois seriam necessárias políticas públicas, segundo ele, até hoje inexistentes, para esse segmento em especial que forneçam melhorias nas condições de moradia, infraestrutura, capacitação e treinamento para a atividade dos pescadores. Ele lembrou também que não adianta criar as políticas públicas e negligenciar o meio ambiente. Para Ottoni, é necessário garantir a sustentabilidade da atividade com qualidade e abundância. Fez ainda um alerta de que é preciso exigir a recuperação dos mananciais, pois existe um descaso dos órgãos ambientais em relação às redes de coleta de esgoto. Deixou a sugestão de que se faça um pedido oficial de informações à Rio Águas sobre o monitoramento da vazão e qualidade dos rios, para informar de onde vem a poluição e qual a sua magnitude, além do monitoramento da fauna e flora, para identificar a situação da riqueza ambiental da região e até onde está sendo afetada. Sugeriu também a criação de um grupo de trabalho na Câmara para acompanhar o assunto, na qual garantirá sua participação. A Petrobras foi mencionada como a principal empresa causadora da poluição por óleo nas baías. É ainda a principal empresa executora das obras que criam as chamadas áreas de exclusão para a pesca, conforme o mapa mostrado aqui no telão do plenário durante o debate. O analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, Rogério Rocco, informou que durante a sua gestão, como superintendente regional do IBAMA do município, em que participou opinando nos processos de licenciamento do Estado sobre esses empreendimentos, esteve inúmeras vezes na interlocução de ações nos níveis civil, penal e administrativo contra a Petrobras,
Citou ainda que, por ocasião de um dos vazamentos de óleo, em que essas ações indiciaram 11 réus, entre eles a Petrobras, o único condenado foi um operador de dutos. Foram ainda feitas denúncias por entidades ambientalistas e sindicalistas sobre outros tipos de poluição e vazamento que afetam a atividade pesqueira, como o despejo de chorume na Baía de Guanabara, fato confirmador de que peixes das baías do município estão contaminados por metais pesados e esgoto. Para os representantes da pesca é fundamental e necessária a realização de um censo social, econômico e ambiental de toda a zona pesqueira do Rio, para que se tenham informações mais atuais sobre as necessidades da classe. Estou propondo aqui nessa casa a criação de uma comissão especial para analisar todos esses dados e me comprometo a apurar todos os fatos na busca de soluções para que, dentro dos limites impostos pela legislação, possamos diminuir e harmonizar os conflitos da classe pesqueira que, de forma tão legítima e sofrida, pisou neste plenário para desabafar um coração oprimido e desesperançoso sobre a situação, sobre sua principal arte de sustento. Eu sou de uma época em que as classes menos favorecidas não tinham oportunidade de estar numa assembleia como esta, e agora eu me sinto prestigiado e lisonjeado de dizer que hoje a situação mudou. Elas podem sim ter uma voz ativa e agradeço pela oportunidade de ser uma ferramenta de auxílio dessas pessoas. Obrigado e boa tarde a todos. Próximo orador inscrito é o vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nobre presidente, vereador Reimo, aos nobres vereadores. Subo essa tribuna, presidente, para relatar a experiência rica que tive agora no Rio Grande do Sul, promovida principalmente pelo governador Tarso Genro, do PT, sobre a campanha da legalidade, que foi um momento histórico para o país. E que, na verdade, vereador Reimo, é um desconhecido no país inteiro. Mas o Rio Grande do Sul mostrou como o seu povo gaúcho conhece a sua história, como é rica aquela história do povo gaúcho, e como eles têm o amor à pátria intrínseco no seu sangue. A campanha da legalidade promovida pelo governo petista do Rio Grande do Sul deu um exemplo de democracia e de luta pelos acontecimentos sociais desse país. É e vai ser um momento que irá ficar marcado no coração e na mente de todos aqueles que foram e visitaram a campanha da legalidade no Rio Grande do Sul. E eu trago aqui um pensamento especial, porque poucas pessoas conhecem o que foi a campanha da legalidade. Jânio renunciou, ou foi orquestrado para que ele renunciasse e dali tivesse o golpe militar. Então, o vice-presidente João Goulart, eleito pelo povo, naquela ocasião, vereador Paulo Pinheiro, a gente votava no vice-presidente, inclusive, João Goulart teve mais votos do que o candidato a presidente da sua chapa e teve quase os mesmos votos do Jânio Quadros. Quer dizer, legitimado pelo voto popular. Então, a nossa obrigação constitucional, Jango estava em viagem diplomática, era, com a renúncia do presidente, a gente dar posse ao vice-presidente. Era a questão condicional, a democracia era aí. Mas, infelizmente, forças ocultas dirigidas por 3 militares, 3 patetas energúmenos, que eu nem me lembro o nome, não queriam que Jango tomasse posse. E nesse momento, nesse particular momento da história, existem homens que fazem toda a diferença. Porque têm a consciência de seu papel na pátria e na soberania nacional. Leonel Brizola
como governador no Rio Grande do Sul, comandou a cadeia da legalidade, que foi um ato civil do governador e o povo do Rio Grande do Sul para dar posse ao vice-presidente constitucionalmente eleito. Convocou o povo a tomar as ruas, convocou o povo gaúcho a permanecerem na praça em frente ao Palácio Piratini. E uma coisa que me chama a atenção, vereador Raimundo, vereador Paulo Pinheiro, é uma coisa que se criou muito aqui no Rio de Janeiro, de falarem que Leonel Brizola era um intransigente, que Leonel Brizola era um incendiário, Leonel Brizola era um caudilho. Não, 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 não. A maior arma, e tem uma foto em particular que colocam o Brizola, é uma foto muito bonita da campanha da legalidade, né, mas que traduz um momento, que era o Brizola saindo do Palácio Piratini, sobretudo, com uma metralhadora na mão. A direita gosta muito de colocar essa foto, né, para justamente se coadunar com esse pensamento maldoso de que Brizola era um incendiário. Mas aí eu te digo, vereador Raimundo, a maior arma de Brizola não era a metralhadora. Não, Brizola não era um incendiário, não era um brigão. Brizola era um comunicador. A maior arma do Brizola foram os microfones da Rádio Guaíba, convocando e denunciando o que acontecia no país naquele momento. Brizola sabia o que estava em jogo ali. E muito claramente, ele, entre a família e a pátria, o Estado, a nação, ele ficava com a nação, diferente de politiqueiros que andam por aí. Então, imbuído dos microfones da Rádio Guaíba, no porão do Palácio Piratini, se lançou toda a cadeia da legalidade, convocando o povo gaúcho a dar posse ao vice-presidente. A maior arma de Brizola foi o microfone, porque ele sabia que ali estava em jogo a pátria. Ali estava em jogo todas as conquistas feitas por Getúlio Vargas, a Petrobras, a siderúrgica, as consolidações trabalhistas, o direito da mulher votar, de participar da vida política. Brizola sabia que a pátria estava em perigo novamente, que as mesmas forças conservadoras que foram contrárias à Revolução de 30 queriam mais uma vez tomar conta do país e entregar nossa soberania, nossas riquezas naturais ao estrangeiro, aos Estados Unidos. Brizola sabia da fome imperialista, que não estava em jogo, na verdade, não estava em jogo a democracia. O que queria ali eram outras coisas, muito maiores. Lógico, mas para isso era preciso acabar com a democracia. O Brasil vivia numa época em que, se não tivesse depois caído num golpe militar em 64, o Brasil hoje era outro. Era outro. Estaria à frente da China, num desenvolvimento nunca visto. Brizola sabia que ali era imperativo defender com dentes e unha a pátria, a democracia, a soberania, a nossa liberdade. A campanha da legalidade, vereadores, foi escondida propositalmente mundo afora, para que a gente não lembrasse as grandes conquistas de um governo trabalhista que foi Getúlio Vargas. E ainda é hoje toda a nossa base de desenvolvimento. Então, o povo gaúcho deu uma aula de democracia, deu uma aula de história, deu uma aula de cultura. E por isso, parabenizo aqui o governador Tarso Genro, que lhe manda um grande abraço aqui do Rio de Janeiro, governador, pela consciência política e histórica que representou a campanha da legalidade, adiando o golpe militar para 64 e dando posse ao presidente eleito pelo povo, João Goulart, que talvez nem pousasse no Brasil, teria sido abatido no ar mesmo.
Vale lembrar aqui que o próprio Exército ordenou que os aviões da base aérea de Canoas fizessem rasante ao Palácio Piratini. E naquela época, os aviões estavam carregados de bombas. E todos sabem, aqueles aviadores, que os aviões daquele período, quando eram carregados com bombas, eles não poderiam pousar, pois eles explodiriam. Aviões armados teriam que lançar a seus alvos. E se não fossem heróis, sargentos e pilotos da base aérea de Canoas, esses sim, heróis nacionais, uma tragédia teria ocorrido no Palácio Piratini. O que aconteceu no Chile, com Allende, os aviões bombardeando e matando o presidente eleito, aconteceria no Rio Grande do Sul. E aqueles militares que se opuseram ao golpe orquestrado, foram os primeiros, quando veio a ditadura militar, a sofrerem o peso da ditadura militar. Foram os primeiros a serem caçados, terem seus direitos, sua carteira de trabalho encerrada, a tortura e a prisão. Meu avô, por parte de mãe, aviador Alfredo Ribeiro Daut, que corajosamente coordenou o movimento dos sargentos na base aérea de Canoas, foi preso e torturado barbaramente. Arrancaram suas unhas com alicate, o empurraram numa cela de 1 metro por 1,5 metros, jogavam água fria naquele Rio Grande do Sul congelado, e de 30 em 30 minutos acendiam luzes em seu rosto para que ele não dormisse. Conseguiu bravamente fugir da prisão, mas foi recapturado novamente. E mais uma vez, covardemente torturado. É por isso, e por tantas outras questões que estão escondidas nesses episódios, que precisamos urgentemente trazer à tona a nossa história. O Rio de Janeiro não conheceu essa história porque tinha um governador aqui golpista, Lacerda, que acabou tendo muita cria por aí. Tem muita cria do Lacerda ainda no Rio de Janeiro. Inclusive na Câmara do Rio de Janeiro aqui. Tem muita cria por aqui. Inclusive aqui. Por isso que não conhecemos esse episódio. São Paulo a mesma coisa. Aqui a imprensa, junto com a de São Paulo, deu mais notícia à renúncia de Jânio Quadros do que a campanha da legalidade, que foi um momento histórico onde derrotamos os golpistas e adiamos o golpe. E o povo conheceu o que eram as reformas de base do presidente João Goulart. O povo deu uma resposta a uma tentativa de golpe, que foi a questão do parlamentarismo, e o Jango, que muita gente fala, coitado, não, era um herói, foi um herói, porque enfrentou barbaramente com consciência, porque iriam dividir o país se o Jango resistisse e aqui quisesse derramar o sangue. Iam dividir o país em dois, como fizeram com o Vietnã, como fizeram com a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte. Iam se estabelecer aqui uma guerra civil com a mão de Washington. Era isso que eles queriam. Jango aceitou calado o parlamentarismo, mas inteligentemente foi ao povo, aqueles que o elegeram, e o povo respondeu dizendo que quer presidencialismo, o direito de escolher o seu presidente. Então eu não vou me alongar, tendo em vista que o tempo é curto, nobre presidente. Eu só queria passar esse momento rico histórico que eu passei essa semana no Rio Grande do Sul, junto com a convenção do PDT, que infelizmente o PDT deveria mirar o exemplo do PT nessa questão histórica. Te confesso que nunca tive simpatia pelo partido do PT, mas hoje eu reconheço, nobre vereador Raymond, hoje reconheço que o PT está à frente dos processos sociais. Existe uma democracia interna no PT, existe uma rotatividade em sua direção partidária. A mesma executiva não pode se reeleger, tem que ficar afastada.
Isso são os princípios primordiais da democracia de um partido de esquerda, que lutamos dentro do PDT hoje para que a gente tenha uma democracia interna e eleições diretas já, como faz o Partido dos Trabalhadores. E que hoje estão lá todos os movimentos sociais, os estudantes e a juventude. Assim como Getúlio Vargas concebeu o PTB. Getúlio Vargas, quando concebeu o PTB, não sentou em cima de um trono e criou ali uma liderança vitalícia, mandando e desmandando. Não, Getúlio Vargas entregou o PTB aos sindicatos, entregou o PTB aos movimentos sociais e aos movimentos estudantis. Por isso o PTB foi um dos maiores partidos, o maior partido brasileiro até hoje, e foi o partido que mais conseguiu avançar na nossa soberania e nosso desenvolvimento econômico e social. Por isso estou aqui, parabéns ao governo do Rio Grande do Sul, no seu governador Tarso Genro, parabéns ao Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito e que pode usar durante 10 minutos a tribuna é o nobre vereador Paulo Pinheiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores presentes ao plenário, servidores, mais uma vez, presentes aí na plateia. Queria lembrar a todos aqui estão aqui preocupados por mais que nós estejamos falando em outras coisas, as pessoas estão aqui preocupadas com o projeto PL 1005, mas que achamos que hoje, novamente, não vai à votação. Então, é preciso que as pessoas estão aqui cumprindo uma tarefa cívica, né? Ouvimos há pouco uma verdadeira aula de história do jovem vereador Leonel Brizola Neto, que mostrou um dos momentos importantes da vida brasileira, a luta que ali já se avistava que era uma luta pela democracia, que era a posse do vice-presidente João Goulart, que foi a luta do então governador do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, a luta na cadeia da legalidade. E eu tenho um pouco mais de idade que o vereador, eu cheguei a ouvir umas rádios clandestinas na época. As rádios clandestinas dava para se ouvir aqui no Rio de Janeiro, essa transmissão da luta em defesa da democracia. Num tempo que já vai muito longe, mas que ainda tem repercussões hoje. Alguns dos políticos ainda têm, a gente às vezes não sabe, mas tem alguns políticos que ainda estão vivos aí e participaram de alguma maneira daquela época. Alguns positivamente e outros negativamente, mas acho que o que o vereador Leonel falou há pouco é exatamente a expressão de um grande momento da política brasileira. E, na verdade, o governador Leonel Brizola era mais do que um político, era um grande comunicador. Sabia muito bem aprender, colocar junto dele todo o desejo da população da época por democracia, por liberdade. E que logo a seguir, todo esse movimento foi derrotado com o golpe militar de 64. Mas, inclusive mostrando que o vereador Leonel Brizola Neto adquiriu várias qualidades do seu avô. O pessoal saber que a qualidade democrata dele que ele adquiriu, ele acabou de assinar aqui, eu posso comunicar que ele acabou de assinar aqui o substitutivo, que nós estamos preparando vários vereadores, todos como autor substitutivo, para se todas as manobras para evitar a votação do projeto forem perdidas. É um substitutivo que vai ajudar, e ele foi mais uma assinatura e queremos parabenizá-lo por ter essa participação democrática aqui.
Em relação ao projeto, para vocês estão aí exercendo essa função, tem que ficar aí mesmo, cobrando, participando, cobrando os vereadores, não é a favor nenhum, é uma obrigação, cada um de nós tem que prestar contas e vocês estão aí para isso. Gostaria que se tivesse essa plateia cheia todos os dias, terça, quarta e quinta aqui que tem plenário, era interessante se tivesse sempre essa plateia aqui presente, seria ótimo, estaríamos vendo o que acontece e vocês teriam mais conhecimento de como é que funciona a casa. Então, é um convite que nós fazemos, vereadores, é que vocês, eu sei que todo mundo tem que trabalhar, mas faz um rodízio, outras categorias, fiquem sempre aqui na casa, são muito bem-vindos aqui e são importantes para a democracia. Em relação ao projeto, hoje é certo que nós não teremos a votação do projeto. Não teremos a votação porque não foi publicado o parecer da Comissão de Finanças, que teoricamente se reuniria ontem, não se reuniu, então o parecer não foi publicado. Sem esse parecer publicado, não pode haver votação. E o prazo para essa comissão termina amanhã, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Vamos ver se alguns vereadores se tomam aquele espírito cívico de 7 de setembro e votam como boa parte dos senhores gostariam que votasse. Então, como vence o prazo amanhã, a partir de quinta-feira, provavelmente poderá haver a votação. Mas parece que algumas lideranças do movimento já estiveram hoje com o vereador Adilson Pires, líder do governo na casa, e parece que ele deixou claro para as lideranças que a votação só deve acontecer na terça-feira que vem. Então, de qualquer maneira, quinta-feira é bom permanecer de plantão, porque a gente não sabe o que pode acontecer, é importante que vocês estejam firmes aqui na quinta-feira. Quinta-feira é dia de sessão, aqui não vai haver dessa vez a junção dos feriados, então estaremos aqui na quinta-feira e é importante que vocês estejam e continuem o trabalho que estão fazendo os bastidores de procurar os vereadores, conversar e apresentar suas propostas, porque nós temos que entender que ainda há muita confusão em relação a isso. Só para vocês entenderem como é que as pessoas fazem confusão, ou proposital, ou por falta de conhecimento sobre o assunto, nós tivemos aqui de manhã uma audiência pública organizada pelo vereador Tio Carlos sobre a falta de médicos, de pediatras nas maternidades do Rio de Janeiro. Transcorreu durante a manhã, o vereador que apresenta a Comissão da Criança tem um interesse em comum nesse assunto, andou visitando até junto conosco algumas maternidades da cidade, vendo a situação catastrófica da falta de profissionais, médicos, pediatras e médicos obstetras. E hoje veio aqui o representante da Secretaria, o subsecretário de Saúde da Atenção Hospitalar. E a primeira reclamação que nós fizemos a eles, e que tem diretamente a ver com esse assunto da Previdência, tanto que ele se defendeu de uma maneira completamente equivocada, exatamente dizendo algo que vocês não vão gostar de ouvir, que falou aqui hoje o subsecretário de Saúde. O que é que ele disse? Foi questionado sobre o concurso público, que o edital já foi divulgado, já começou agora a partir de, me parece, de ontem, começam as inscrições. É um edital para um concurso público para 1.700 médicos da Secretaria Municipal de Saúde. Esse número é o número que a Secretaria levantou de carência de médicos que estão faltando. A gente sabe que nas emergências nós não temos clínicos, não temos pediatras, nas maternidades faltam pediatras e obstetras, em algumas faltam anestesistas, e há necessidade de um concurso público. Mas o que a Secretaria de Saúde tem feito em cima de um projeto, que é o projeto do governo, que é o projeto de terceirização dos recursos humanos. E é aquilo que nós já falamos aqui mais de uma vez. Quando você terceiriza médicos, quando você terceiriza outros servidores públicos, substitui o servidor público por um terceirizado, você está diminuindo e gravemente afetando o equilíbrio lá do Prev-Rio. Lá o Fundo Previ vai ter menos dinheiro, porque menos profissionais estão como servidores públicos, menos estatutários existem. Então, disse aqui hoje o secretário algo que é um equívoco, que eu cobrei dele o equívoco que ele falou.
que uma das causas, perguntamos a ele, por que o senhor acredita que alguém vai fazer concurso para médico por R$ 1.500 por 24 horas de trabalho? Ele disse que o governo não tem como fazer diferente. Só pode pagar isso porque se pagar mais, vai aumentar o rombo do Funprevi. Ora, essa eu ainda não tinha ouvido. Foi uma novidade hoje. A novidade hoje é exatamente essa. Que pagar mais a concursados vai causar um rombo maior do Funprevi. E nós dissemos a ele que rombo do Funprevi causou o governo que não depositou a sua parte, o Tesouro quando não botou a sua parte anteriormente, rombo do Funprevi, o atual governo também deixou de passar boa parte, o rombo do Funprevi não é consertado com a política ou com o projeto de que vai pagar isso com os royalties do petróleo, ou que vai pagar isso com imóveis que nós não sabemos o valor deles e a possibilidade de utilização. Então, explicamos a ele mais uma vez que nós, vereadores, um grupo de vereadores, não todos, um grupo de vereadores aguarda a posição do Tribunal de Contas. Sem que o Tribunal de Contas nos mande essa avaliação, qual é a avaliação que ele tem no projeto, nós achamos que estamos impedidos de votar o projeto. Então, não gostaríamos de ver o projeto votado. Vamos ver se realmente vai acontecer isso, e se acontecer isso, na terça-feira que vem, temos que tomar algumas outras medidas. Uma delas, e que pedimos o auxílio a vocês, é apresentar um substitutivo. O substitutivo já está pronto, feito por um grupo de vereadores. Agora, não estamos conseguindo as 17 assinaturas. Com a assinatura agora do vereador Leonel Brizola, passamos 12. Uma dúzia de assinaturas. Faltam 5. Pedimos, rogamos a vocês que, quando saírem daqui, procurem os vereadores e peçam aos vereadores, 5 vereadores, que assinem o projeto. Tenha certeza, o governo não vai brigar com eles, não. Ninguém vai tirar nada deles, fiquem tranquilos. É apenas um projeto, é a chance democrática de apresentarmos um projeto diferenciado, que é um substitutivo ao projeto. E, evidentemente, que terá que ser rediscutido e levará um pouco mais de tempo para discutir isso e substituiria o projeto que o governo apresentou. Esse é um dos caminhos que nós pedimos o auxílio e a ajuda de vocês para que nós possamos encerrar. Para encerrar, senhor vereador, eu sei que já está a luzinha vermelha batendo aqui, eu queria falar rapidamente sobre um ponto. Nós aqui nesse microfone batemos muito, o vereador Edson da Creatina, que é médico também e que conhece o problema. Batemos muito, inclusive, com o seu partido, na eleição passada, 3 anos atrás, quando, em campanha eleitoral, o então candidato Fernando Gabeira, nós visitamos com ele as garagens de uma empresa que vende serviços para a prefeitura. E denunciamos, fizemos várias denúncias na época, o candidato Gabeira, do Partido Verde, fez essas denúncias, o RJTV veiculou essas denúncias sobre as irregularidades nos contratos com empresas de ambulâncias que aconteciam lá no Estado, com o secretário Sérgio Corte, e aqui na Prefeitura do Rio também, com a mesma empresa. Na época, vinha aquele discurso, isso é briga da oposição, isso é para desmoralizar, nunca tem proposta, só fala do contra, só falam contra. E várias provas apresentamos, inclusive um contrato, um aditivo ao contrato que era absolutamente irregular aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Pois a pressão foi feita, custa muito, é difícil. O governo custa reconhecer. E agora aconteceu primeiro lá no governo do Estado. Depois de tantas denúncias, de um responsável pela secretaria, um dos assessores do secretário Sérgio Corte ter sido demitido, as denúncias que o RJTV apresentou sobre a empresa de ambulâncias chamada Toesa. Toesa, quem trabalha na rede pública de saúde sabe que ela trabalha um bocado, ela ganha muito, ou ganhava. Então o Estado suspendeu o contrato por ver várias irregularidades denunciadas. E no Diário Oficial de hoje, para nossa alegria, o município resolveu saber que não era conversa da oposição, era uma realidade. O município, reconhecendo as denúncias que nós fizemos e outras pessoas, suspendeu o contrato da Toesa, que não vai mais poder trabalhar para a prefeitura. Menos um para ganhar dinheiro fácil aqui no Rio de Janeiro. E essa é a função que temos aqui de oposição, a função de fiscalizar, a função de cobrar, e muitas vezes essa função é muito difícil. E o que a gente fica um pouco animado é ver quando essa função pode ser facilitada ao cobrarmos algo que é do nosso direito, como vocês estão fazendo aqui agora. Parabéns, continuem, vamos à luta, não ao 1005.
Próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a mesa, presidente, todos os gabinetes e também vocês que estão presentes nas galerias. Boa tarde. Fico um pouco triste, né? Porque amanhã é 7 de setembro, né? Amanhã seria o dia de eu vir de bicicleta para a Câmara, só que amanhã eu não vou justificar que eu não vou poder vir, tá certo? Mas a gente vai estar na 7 de setembro ali na Presidente Vargas. Uma coisa importante é que nós reivindicamos os nossos direitos, não é isso? Então, acho que a galeria está aqui hoje exatamente para fazer isso. E isso é importante. E eu gostaria de dizer para vocês que o fato importante é a gente, por exemplo, você acha que você vai receber um não, mas você, para receber o sim, você tem que ir. Porque se você não for, você não vai saber se você vai receber o sim. Então, é importante vocês estarem aqui presentes. Eu acredito que, da medida do possível, das reuniões nossas aqui, de vocês estar presentes, isso é muito importante para a democracia desta casa, dos parlamentares dessa casa, é muito importante. E quero parabenizar a todos vocês por estarem aqui, movendo assim junto, reivindicando os direitos de vocês. Que eu, como atleta, eu estava querendo fazer leis para o esporte, principalmente na área do atletismo. Então, quando eu fazia minhas corridas, que eu comecei em São Paulo em 84, na época que João da Mata ganhou em 83, que foi incentivado a praticar esporte, eu acredito que eu comecei a lutar de forma que eu queria projetos para beneficiar o esporte. E eu não sabia como. Aí foi quando eu entrei para a política e comecei a lutar. Eu participei de 7 eleições, fiquei com o terceiro mais votado e segundo suplente. E hoje estou aqui. Então, acho que nós temos que lutar para a gente chegar ao nosso objetivo, custe o que custar. E o que depender dos direitos que cabe a cada cidadão, vocês terão uma resposta e eu espero que vocês tenham uma resposta boa. Muito obrigado, uma boa tarde. Próximo orador inscrito, o vereador Remon, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador Edson da Creatinina, que preside a sessão nesse momento, nós vereadores presentes, estou vendo aqui o vereador Paulo Pinheiro, vereador Marcelo Piuí, vereadora Tânia Bastos, Israel Atleta, companheiros que trabalham aqui no plenário da Câmara, cumprimentar também a assessoria, mesa e os servidores que estão nas galerias e que estão nas galerias fazendo aquilo que, a distarte da obrigação do dia a dia, compreendem que é importante nesse momento manter a guarda, compreendem que nesse momento é importante estarem presentes, ocupando esse espaço, que não é um espaço dos vereadores, mas é uma Câmara Municipal, portanto, espaço dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, do povo que faz essa cidade funcionar. Então, a todos, muito bem-vindos, é muito bom tê-los aqui. É muito bom saber que esses últimos dias as galerias estão tomadas por vocês, homens e mulheres, que não se colocam como servidores públicos quietos, de braços cruzados, mas como homens e mulheres trabalhadores, batalhadores, que fazem do serviço público um serviço ao público, às pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro. Nós, na verdade, a expectativa de vocês que estão nas galerias, já disse aqui muito bem o vereador Paulo Pinheiro, é a discussão do PL 1005, que parece não acontecer no dia de hoje, não é, pelo fato de não ter sido publicado, ainda esperando, aguardando o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Mas é importante também que a gente debata em outros momentos e sempre existem alguns temas que nós não podemos abrir mão de falar sobre eles. Eu venho a essa tribuna porque hoje, na parte da manhã, nós tivemos mais uma reunião da Frente Parlamentar que discute a democratização da comunicação e da cultura.
E nesse nosso debate público, hoje pela manhã, com o auditório aqui da Câmara Municipal, uma das questões que apareceu foi a questão do cerceamento do direito das pessoas nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, de modo particular no centro da cidade, quando foi instituída no dia de ontem a segunda UOP, que é a Unidade de Ordem Pública. A primeira UOP foi instituída na Tijuca, há uns meses atrás, que é a Unidade de Ordem Pública, onde aqueles que moram na Tijuca podem perceber que a cada esquina existem 2 ou 3 guardas municipais, e a despeito de fazerem, claro, o ordenamento esse que nenhum de nós é contrário, mas que nós sabemos também que muitas vezes ele coíbe e proíbe, inibe, coíbe, proíbe, e não deixa que o cidadão de fato exerça aquilo que lhe é de direito. Ontem foi instituída no centro da cidade a segunda UOP, e estão planejadas outras para as áreas de Ipanema, Leblon e Copacabana. Mas ontem a Unidade de Ordem Pública instituída no centro da cidade já trouxe, né, um pouco na véspera, que foi a sexta-feira passada, o choque no mercado popular da Uruguaiana. Eu me sinto muito à vontade para falar, porque o nosso mandato tem discutido há 3 anos a questão do comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro, e discute também há 3 anos a relação do artista de rua, do artista que faz poesia na rua, que canta na rua, que encena na rua, que expõe na rua, que ocupa o espaço da rua como um espaço garantido para ele na Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 88. A Constituição de 88 diz que é dado ao cidadão, é garantido, não dado, é garantido ao cidadão o direito de explicitar-se nas ruas, seja artística, seja intelectualmente, de ocupar as ruas sem prévia autorização. E o que nós temos visto, a denúncia que apareceu hoje na frente parlamentar pela democratização da comunicação e da cultura, é que muitas ações feitas na cidade nesses primeiros 2 dias da Unidade de Ordem Pública, existe, na verdade, a proibição daquilo que é o direito do cidadão carioca de usar e de frequentar e de estar na rua, na praça pública, nos logradouros públicos. Então, senhor presidente, senhoras e senhores, eu uso aqui da tribuna para que esse alerta esteja presente, não somente para as autoridades do Executivo, mas esteja presente também aqui no Legislativo, esteja presente com o povo do Rio de Janeiro, porque nós precisamos entender que há uma ocupação da cidade possível, há a cidade que queremos, a cidade que devemos ter e a cidade que é de todos e que, portanto, pode e deve ser ocupado pelas pessoas. Porque muito bem é a compreensão de que a cidade não são os prédios, de que a cidade não é a arquitetura, de que a cidade não é a beleza natural, de que a cidade não é o trânsito, a cidade é o conjunto de pessoas que a frequentam, o conjunto de pessoas que nela vivem e, portanto, têm o direito de se expressar, seja intelectualmente, seja a passeio, seja a lazer e seja artisticamente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Raimon. Próximo orador inscrito, a vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, muito boa tarde, senhoras e senhores vereadores e todos que ocupam essa galeria. Olha, presidente, o meu uso da minha tribuna hoje aqui é, na verdade, de uma forma assim, sabe, muito grande de expressar, eu posso até dizer, a minha tristeza. Porque eu entrei aqui nesta casa com um projeto de lei 5.249, que é simples. Esse projeto, ele simplesmente dispõe sobre a cobertura das quadras poliesportivas nas redes públicas de ensino. Mas isso, né, obviamente, após a aprovação do projeto, nós, o prefeito, na verdade, né, o executivo estaria, então, dando essas coberturas, mediante algumas escolas
que seriam posteriormente construídas. O projeto não visa as escolas anteriores, mas não, as escolas que posteriormente ao projeto seriam construídos, e eu solicitei então que as quadras fossem cobertas e também as escolas que tivessem alguma reforma. Bom, a lei foi promulgada, mas o prefeito, ele entrou com uma representação de inconstitucionalidade. Ele simplesmente colocou aqui dizendo que é inconstitucional. E com isso, senhor presidente, eu tenho aqui um parecer da Procuradoria aqui da nossa casa dizendo o seguinte: como se pode ver, a lei atacada não criou esse ou qualquer outro dever para a administração municipal. Tão somente regulamentou o seu exercício, criando parâmetros seguros para que ele se desenvolva em conformidade com o interesse público e o bem-estar da população carioca. Essa norma, em cada destoa dos propósitos constitucionais, antes os concretiza. Quer dizer, o procurador da casa, ele entendeu que não é inconstitucional. Não é inconstitucional de jeito nenhum. E o prefeito, eu não sei por que cargas d'água, ele fez, né, e representou. Eu queria saber do prefeito Eduardo Paes, tá? Já que o projeto visa o bem-estar totalmente da população, dos professores que estão aqui sendo representados por essas pessoas aqui, né, representando os milhões aí e milhares de professores que tem no município do Rio de Janeiro, diversos alunos, milhões de alunos também, o projeto visa só o bem-estar social deles. Eu queria saber e entender também se, na verdade, o que vale para o prefeito, o dinheiro ou o bem-estar dessa população que aqui está? E os que estão lá fora também. É o dinheiro ou a saúde? É o dinheiro ou a saúde dos alunos e a saúde dos professores? Ao menos que ele esteja querendo fazer agora, né, uma entrega de, digamos, alguns protetores solares, né, porque as quadras sendo descobertas como aí estão, nós sabemos que os alunos fazem as suas práticas esportivas e o ano, quer dizer, o ano, né, de 2014, que iremos aí, e 2016, são diversos jogos que estaremos aí sediando, Rio de Janeiro, nem ao menos a cobertura de uma quadra de escola, o prefeito diz que é inconstitucional. E o dinheiro que está sendo colocado na Transoeste, na Transolímpica, nos trans do raio que o parta. É inadmissível isso. É inadmissível. Dizer que um projeto desse é inconstitucional. É a saúde do aluno, é o câncer de pele no professor. E ele está pouco se lixando com isso? Então, senhor presidente, eu quero agradecer aqui ao procurador da casa, que arguiu, né, o projeto sendo constitucional, tá? E uma vaia muito grande para o prefeito Eduardo Paes, por ter tornado esse projeto tão simples. Tão simples. Olha, não, mas é o mesmo. É o mesmo. Porque é um projeto muito simples. O valor de uma cobertura, não sei aqui estimar, mas não é coisa exorbitante para um prefeito da cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos aqui um local que é tropical, né? O verão chega a 40, 42 graus, obviamente que os filhos dele devem estar numa escola particular com a quadra coberta. Né? Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação, tá? E quero que seja registrado nos anais da minha casa, desta casa, que também é minha e do povo, tá? A minha indignação por esse projeto tão simples ter se tornado inconstitucional, né? Dito isso pelo prefeito Eduardo Paes. Muito obrigada.
Não havendo mais orador inscrito, a mesa franqueia a palavra. A mesa franqueia a palavra ao vereador. Não havendo quem queira usar da palavra, a sessão está suspensa até 3 horas e 40 minutos. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser apreciada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação, o veto total aposto pelo Poder Executivo do projeto de lei 138 de 2009, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município e da outras providências. Os postos de votação estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presente e votando 7 vereadores, não há quórum para deliberar e dar prosseguimento aos trabalhos. O presidente, antes de encerrar, convoca para a sessão ordinária para quinta-feira, dia 8, às 14 horas. Está encerrada a sessão.